Oi, eu sou a Giovanna e você está no Coruja Literária. Hoje eu vou falar quais foram os livros que mais influenciaram minha vida e, como eu leio e o modo que eu penso até hoje. Eu vou começar com o primeiro livro oficial, digamos assim, que eu li na minha vida, sem contar aquelas histórias infantis e livros de 10 páginas. Esse, Poderosa, do Sérgio Klein, que é Diário de uma Garota que Chama Mundo na Mão, foi o primeiro livro que eu li, foi o primeiro livro que eu comprei. Não é tanto pela história, porque a história não é tudo isso, não é tão incrível, mas é que foi o primeiro livro longo, nem é tão longo, mas pra mim isso era longo. Primeiro livro longo que eu li na minha vida, ele tem quase 200 páginas, só que a capa eu acho bonitinha, mas as páginas dele são lisas, páginas de revista, sabe? E a história é fraca, mas quando eu li era incrível, era um mundo totalmente novo. Era uma experiência totalmente diferente, só que isso daqui eu li acho que em um mês. Eu era muito lenta lendo. Aí a partir do segundo que eu comecei a pegar um ritmo melhor de leitura, e quando eu terminei essa série, que vieram as outras, aí eu já tinha um ritmo melhor, não como hoje, mas eu não demorava um mês inteiro pra um livro. Então isso daqui marcou, não porque a história foi tão boa, mas porque foi o primeiro, sabe? Foi o primeiro que eu tive interesse de ler até o final e de ter os outros livros pra continuar lendo. A segunda série de livros que eu li na minha vida, que foi Minha Vida Fora de Série, da Paula Pimenta. Eu lembro que isso daqui eu comprei no aeroporto porque eu gostei da capa, das bolhas, sabe, na capa, de alto relevo, eu achei isso super incrível. E eu comecei a ler ele durante a viagem, eu terminei depois que eu cheguei em casa. As páginas são brancas, detalhe pra isso, as páginas são brancas, enfim. E esse sim foi pela história, porque, claro que comparando com os livros que eu leio hoje, não é tão incrível assim, mas eu acho isso daqui, a história desse livro é maravilhosa. É meio clichê, mas os personagens são extremamente cativantes. O jeito que o autor escreve e tem a parte dos, ele tem as mensagens de texto, os e-mails, cartas, e eu achei isso, super incrível. E ainda ela relaciona várias músicas, ela fala de coisas reais e ainda se passa no Brasil. Por mais que não seja no meu estado, era algo mais perto da minha realidade. Me senti dentro desse mundo. Acho que pela primeira vez em algum livro eu me senti inserida nesse mundo e era difícil de acreditar que a Priscila e o Rodrigo, são os personagens principais dessa história, não eram reais. Então essa série, eu acho ela maravilhosa. É muito bom, eu ainda tenho livros para serem lançados, já tenho até o terceiro, e o terceiro é simplesmente incrível também. Ainda faltam mais para serem lançados e eu vou ler, com certeza. Não é como aquela outra que eu mostrei anteriormente, a Poderosa, que mesmo tendo outros livros eu não tenho interesse de ler, porque já passou da época que eles eram legais pra mim. Agora essa daqui não, essa daqui continua sendo super incrível. E o que não podia faltar aqui é Harry Potter, a série inteira, mas esse é a Pedra Filosofal, né, porque eu não ia tirar todos os livros de lá. Harry Potter não foi a primeira série de livros que eu li, não foi o que me fez ler, eu já lia bastante quando eu li os livros de Harry Potter, mas marcou a minha infância do mesmo jeito, porque eu vi os filmes primeiro. Foi mal, mas eu vi os filmes primeiro porque eu acho que nova demais pra me interessar por ler os livros quando eu vi os filmes. E eu amava a história e tudo que acontecia, mas quando eu finalmente li os livros de Harry Potter, eu vi o quão errados os filmes podem estar. Não, os filmes, não é que os filmes estejam errados, os filmes de Harry Potter até que são uma boa adaptação da série, tem muita coisa. Eles não mudaram quase nada, digamos assim, mas mesmo assim, mesmo sendo uma ótima adaptação, muito fica faltando. E foi quando eu finalmente percebi o quão diferente os livros podem ser dos filmes, entende? O quanto os filmes podem deixar de lado, porque mesmo que eles mostrem cada cena, cada fala igualzinho, nunca vai ser igual ao livro, porque no livro você pode imaginar tudo do jeito que você quiser, os personagens. E no livro tem uma essência maior da história, uma emoção maior que os filmes, por mais perfeitos que sejam, simplesmente não conseguem mostrar. Então, Harry Potter é muito marcante, acho que pra milhares de pessoas no mundo inteiro, com razão. E também foi um dos primeiros livros que eu li, histórias que eu vi, que o foco não era o romance, porque a maioria dos livros, mesmo os melhores, o foco dele parece estar na relação amorosa dos personagens. Parece que, todos os problemas, complicações e conquistas giram em torno do relacionamento, por mais que tenham outras coisas em volta. Harry Potter não tem isso, por mais que eles tenham essa parte do romance, fica em segundo plano, porque o foco é a amizade e o peso que ele carrega desde criança por ter sobrevivido ao Lorde das Trevas, por
e, sabe, por um destino que ele não escolheu, mas que tá traçado pra ele desde que ele nasceu. E ele vai crescendo durante os livros, e isso, por mais que ele cresça em um mundo diferente, um mundo com magia, eu acho que isso pode ter ajudado muita gente a passar pela sua própria vida, porque ele passa por muitas coisas que qualquer um pode passar. O próximo livro é O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry, eu não sei falar esse nome. E eu li ele ano passado, e depois que eu li eu fiquei tipo, porque eu não li esse livro antes? É uma história bem simples, digamos assim, se você olhar só superficialmente pra ela. É extremamente simples, mas ela tem um significado muito maior por trás de tudo. Ela ensina várias coisas e te faz pensar sobre muitas coisas que acontecem. E eu acho que dependendo da idade de quem lê, a interpretação é totalmente diferente. E eu acho que vale muito a pena ler. Ele é super curtinho. Por último, tem, que não podia faltar porque eu falo demais disso daqui, Trono de Vidro. Esse é o primeiro livro, que é lindo, tá vendo? Muito bonito. E esse livro, eu acho que ele marcou uma espécie de transição nos livros que eu leio. Porque até esse livro, eu lia livros, tipo, no geral, só que eles eram pra um lado mais infantil, mais romântico, mais leve. Trono de Vidro foi um livro mais adulto, digamos assim, não realmente adulto, mas, tipo, não tão infantil. Eles chamam esse gênero de, tipo, young adult, porque esse livro, ele tem um mundo distópico e personagens fantasiosos, e tem magia, e tem muita coisa, só que ele tem coisas mais fortes também. A personagem desse livro passa por coisas muito mais pesadas, digamos assim, do que todos os livros que eu já tinha lido antes disso. É muito mais profundo, falando desse jeito. Não que os livros que eu li antes disso tenham sido ruins, mas eu percebi que isso daqui chega a um outro nível. E depois disso, eu passei a ver algumas coisas de modo diferente. E ela é uma das personagens femininas mais fortes que eu já vi em um livro. Ela acaba totalmente com aquele conceito de princesinha em apuros, porque ela é forte, ela é corajosa e ela não depende de ninguém. Ela não fica esperando por ninguém pra salvar ela. E também o foco desse livro, apesar de estar envolvido, como eu já disse, não é o romance, não é a relação dela, não é um relacionamento. É algo muito maior que isso, e a gente vê que só porque um livro, e aqui eu vi também que só porque um livro tem magia e personagens fantasiosos, isso não quer dizer que ele é infantil, que ele é um livro para crianças. E esse livro, eu não sei como, eu não consigo começar a explicar o quanto eu amo isso daqui. Acho que depois de Harry Potter, essa série é a série de livros mais incrível que eu já li na minha vida. Depois que você entra nesse mundo é tão incrível que, sei lá, a realidade fica sem graça perto dele. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem curtindo, se inscrevam no canal, comentem o que acharam e tchau.